Muito boa tarde, hoje, dia 9 de março de 2022, em nome da Universidade FUMEC, eu declaro aberta a sessão da defesa de dissertação do programa de pós-graduação estrito sensu, mestrado em Direito da Universidade FUMEC, com a candidata Maria Antônia de Oliveira Cândido, sob a minha orientação, cujo tema é Direito de Família Multiespécie, por uma autonomização inclusiva dos animais não humanos. Estamos aqui com a candidata, minha orientanda, como disse, com o professor Sérgio Henrique Andonas Freitas, co-orientador e coordenador do programa, e também com o professor Deilton Ribeiro Brasil, então é muito gentil aqui conosco, e com a professora Gabriela Oliveira Freitas, também do programa. Cumprimento aqui também o Bruno Bernardes, professor Bruno Bernardes, que é egresso do nosso programa, e, sem maiores formalidades, passo a palavra para a Maria Antônia, que terá o prazo de 20 minutos para fazer a sua exposição, e, em seguida, passarei a palavra aos membros dessa seleta comissão avaliadora. Por gentileza, Maria Antônia, fique aí à vontade, à tranquilidade. Seu trabalho é uma contribuição muito importante para a academia e tenho muito orgulho aqui de poder compartilhar esse momento tão especial da sua vida. Então, por favor, fique à vontade para a sua exposição. Obrigada, professor. Eu cumprimento ao senhor presidente desta banca, professor Paulo Márcio Reis Santos, que é o orientador da pesquisa, e agradeço-lhe como orientador, como conduzida de uma forma zelosa e... Está aí minha imagem. De uma forma zelosa e aplicada. Cumprimento também o professor doutor Sérgio Zandona Freitas, que é o co-orientador e também coordenador do curso de Direito, curso de pós-graduação de Direito estricto sensu da Faculdade Milton Campos. E como agradeço-lhe como co-orientador pela sua receptividade e pelo apoio constante. Também registro de cumprimento o professor Deilton Ribeiro Brasil, que gentil e prontamente acedeu ao convite para participar dessa banca, os nossos agradecimentos, esperando que, e espero também ao final que as críticas e considerações sobre o trabalho. Agradeço também a professora Gabriela Oliveira Freitas, que, na fase de qualificação, fez várias observações muito importantes, eu espero, inclusive, tê-las respondido a todas, e então eu agradeço pela sua participação nessa banca, professora. Por fim, eu agradeço também ao magnífico reitor, professor Fernando de Mello Nogueira, e ao diretor do FCH, que seria o professor Rodrigo Suzana. Registro também os meus cumprimentos a todos aqui presentes, ainda que virtualmente. Bom, a presente pesquisa ela tem como título Direito de Famílias Multiespécies, por uma autonomização inclusiva dos animais não humanos. O tema-problema refere-se a se há a necessidade de um ramo autônomo do direito ou se, por outro lado, se os ramos hoje existentes se eles estariam capacitados, seriam hábeis a solucionar essas demandas que são específicas das famílias multiespécies. Se não houver, a conclusão enseja-se para o lado de aceitar esse novo ramo do direito. O marco teórico é o próprio conceito de senciência,
nas perspectivas das obras de Tom Regan, Peter Singer e Gary Francione. Por fim, a hipótese que a ausência de um ramo específico do direito das famílias multiespécie, essa ausência, ela enseja uma dificuldade no enfrentamento das questões específicas desse direito. Então, demonstra-se a necessidade da criação desse novo ramo, que é, na verdade, o objetivo geral do trabalho. É concluir pela necessidade de aceitação e de criação de um novo ramo do direito, o direito das famílias multiespécies. Pois bem, o trabalho ele é composto de 5 capítulos. O primeiro capítulo e o quinto refere-se, respectivamente, à introdução e à conclusão. Já no segundo capítulo, nós vamos tratar das relações dos humanos com os animais e quais seriam esses posicionamentos que existem no decorrer dos anos. Vejam bem, inicialmente nós temos o antropocentrismo, ditando que o homem é a medida de todas as coisas e que todas as coisas estão a ele subordinadas, uma autorreferência, dando ensejo a esse entendimento de superioridade. Na sequência, nós temos o especismo, que mais vai ficar até meio irônico, assim, mas a especificidade, nós temos o direito das espécies. Oh, meu Deus, fugi tudo. Nós temos o especismo, que é uma doutrina que evidencia que os homens são superiores aos animais e que, por isso, esses animais podem ter uma função utilitária. Então, essa função utilitária ela é atribuída aos animais, uma vez que eles estão nessa hierarquia dos entes existentes, eles estão bem abaixo dos humanos, assim como qualquer outro ser que não seja necessariamente humano. Depois do especismo, nós vamos tratar do benestarismo, que é uma posição mais intermediária, mais transitória. O benestarismo ele também admite a utilização dos animais, mas numa posição mais equilibrada. Eles sustentam que deve haver um tratamento humanitário a esses animais e que devem ser evitados quaisquer sentimentos, quaisquer sofrimentos desnecessários em relação a esses animais. Na sequência, nós temos o biocentrismo, para quem o ecossistema é o centro de todas as coisas, o centro do universo. Quando se começou a cogitar, a partir de 72, sobre a necessidade de se cuidar desse meio ambiente, porque o que se afirma e se sustenta é que há uma teia de todos os seres interligados e que a destruição de um é a destruição de todos. Isso é muito em voga em relação a esses desastres ambientais que vêm sucedendo recorrentemente, principalmente no Brasil. Por fim, chegamos ao abolicionismo, que é a doutrina que prega que deve ser extinta qualquer forma de exploração dos animais. Os animais essa instrumentalização dos animais é incompatível com o conceito de que eles são seres sencientes. São seres que sofrem, que podem sentir dor e sofrimento, inclusive também prazer, por que não? Nessa fase, nessa fase do abolicionismo, foi reconhecido que os animais são seres sencientes, capazes de sentir dor, da experimentação da dor, do sofrimento, e que, por isso, deve haver um direito protetivo em relação a eles. Bom, isso no segundo capítulo. No terceiro capítulo, nós vamos falar das famílias multiespécies, que são aquelas famílias formadas por animais humanos e animais não humanos. Na verdade, são normalmente animais domésticos, denominados animais de companhia ou animais de estimação, são os apelidados pets pelas famílias. A importância disso, essa família, ela na verdade, o que forma essa família, o grande critério é a questão do afeto, porque esses animais são considerados verdadeiros membros da família.
e, por isso, eles têm uma noção, uma capacitação de serem... Espera aí só um minutinho. O que se entende é que esses animais não são coisas e que, por isso, eles não têm proprietários, eles têm tutores. Esses tutores são aqueles que têm sob seu cuidado, sob a sua proteção, esses animais. E no capítulo 4º, então, nós vamos tratar do tema propriamente dito, que é o cerne da questão, que é a autonomização da família multiespécie, objetivando demonstrar as necessidades da instituição desse direito de família multiespécie, porque as questões fáticas que se referem aos animais e nessa interligação com os seres humanos, ou seja, a família multiespécie, essas questões não conseguem ser resolvidas no âmbito de outros ramos do direito. E é por isso que busca-se pelo direito de família multiespécie. A questão da autonomia, ela decorre, por exemplo, da questão dos métodos, conforme o conceito de Alfredo Rocco, que, para que uma disciplina se considere autônoma, ela tem que ter teorias próprias, princípios próprios e fundamentos próprios. Isso que faz dar a ela uma certa autonomia. E no caso aqui específico do direito das famílias multiespécies, nós temos que elas têm teorias próprias, que são vários os conceitos interessantes que foram apontados ao longo da história em relação aos animais. São conceitos próprios, teorias, e ela tem uma temática específica e teorias e fundamentos específicos. Nessa metodologia, nós vamos dizer que ela tem princípios que são específicos. A exemplo do princípio de acesso à justiça, quer dizer, o animal ele tem direito de acessar a justiça toda vez que ele for sujeito passivo de um determinado ato de violência e outras questões afetas a isso. E podemos dizer também que, na verdade, quando se tratou de falar sobre a questão do animal, alguns conceitos foram muito importantes para embasar essa situação de como é colocado o posicionamento dos animais. Então, dependendo do filósofo, ele defendeu um certo elemento conceitual. Por exemplo, Singer trata da igualdade. Ele diz: há o princípio da igualdade, mas não significa que o animal seja efetivamente igual ao ser humano. É que ele tem a igualdade de consideração. E, então, é a partir dessa igualdade de consideração que vai girar toda essa doutrina aí da família multiespécie, enfim, do direito do animal também. Já Torrega, numa posição que eu achei bastante interessante, que nós achamos bastante interessante, diz o seguinte: os animais são sujeitos de uma vida. Isso significa o seguinte, que o animal está no mundo e ele é consciente de estar nesse mundo, e o que acontece com ele é importante para ele, e é importante mesmo que ninguém lhe dê esse valor, e, por fim, ele tem que ter uma consideração moral, não há piores nem melhores, não há inferiores e nem superiores. Bom, e, por fim, o Guelri Francione trata do valor inerente. O animal tem um valor inerente que, na verdade, esse valor independe da valoração de outras pessoas, é o valor dele por si próprio. Esse valor inerente também dá-lhe essa condição de ser especial e de ser tratado como animal não humano, mas tirando esses viés aí de sofrimento, etc. Bom, essa questão eu acho importante, porque, na verdade, hoje são milhares os lares que possuem um animal de estimação em casa. Segundo pesquisas, o Brasil é o terceiro país que os lares têm animais. Então,
o que acontece é que, normalmente, quando se tem uma questão importante, ela vai ser muitas vezes julgada por um juiz que ainda está apegado àquela noção de coisificação dos animais, porque o próprio Código Civil brasileiro ainda registra esses animais como coisas. E muitas vezes ele não tem um arcabouço, um respaldo para responder essas questões. E se tiver um direito específico para tratar disso, obviamente que isso é um plus para os animais que vão receber seus direitos de uma forma mais digna e efetiva. E então a nossa conclusão, em razão dessas colocações, é que existe sim essa necessidade de se criar um direito autônomo para cuidar especificamente das famílias multiespécies, dadas as suas peculiaridades, e que esse direito ele é informado por princípios próprios, são vários os princípios que dizem respeito a isso, e então é essa a conclusão da pesquisa. Eu agradeço a atenção dos senhores. Desculpa pelo nervosismo. Muito bom, Maria Antônia, bem objetiva, muito bom mesmo. E eu passo a palavra aqui agora, seguindo o regulamento, ao professor doutor Deilton Ribeiro Brasil, a quem renovo o agradecimento. Muito obrigado, professor doutor Paulo Márcio Reis Santos. É um prazer conhecê-lo, ainda que virtualmente. Gostaria de agradecer o convite que me foi formulado. Também cumprimentar ao amigo e colega, professor doutor Sérgio Henriques Zandona Freitas, que é o co-orientador da candidata e também coordenador do programa, o PPG-DIR da FUMEC. É um prazer revê-lo, Sérgio. É um prazer também conhecer a professora doutora Gabriela Oliveira Freitas, também, ainda que virtualmente, é o momento em que nós nos encontramos, mas é uma satisfação, e também de estar aqui como avaliador externo pela Universidade de Itaúna, participando da banca da candidata Maria Antônia de Oliveira Cândido. Cumprimento também os demais presentes na sala virtual, sintam-se efusivamente cumprimentados. E, Maria Antônia, olha, gostei muito da sua dissertação, achei ela, assim, bastante enxuta e muito objetiva. E já gostaria aqui de começar com um cumprimento pela escolha do tema, pela coragem do tema. A questão do direito animal eu tenho estudado como curioso há algum tempo, me interessa muito essa questão, e realmente nós estamos caminhando, né, nessa evolução no que se refere à dignidade. Não se fala hoje mais em uma dignidade humana, mas uma dignidade que se estende para todos os seres vivos. E os animais estão aí incluídos. Muito sugestivo o seu título, né? O direito de família multiespécie, por uma autonomização inclusiva dos animais não humanos. Sabemos que no Brasil ainda precisamos caminhar mais, evoluir mais, mas aqui está um exemplo dessa evolução, o seu trabalho, porque países como Portugal, por exemplo, ele já tem um Estatuto dos Animais, em que é reconhecida juridicamente essa senciência dos animais. Então, gostei muito. Eu sempre faço uma análise do trabalho, e essa análise, muitas vezes, ela envolve a parte metodológica e a parte de mérito propriamente dito. Mas já adianto que são muito poucas as observações, as sugestões, não são críticas, pelo contrário, a gente procura aqui estar participando, mas trazendo alguma contribuição para o aprimoramento do seu trabalho. Eu gostaria aqui de iniciar nos seus agradecimentos. Adorei quando você coloca aqui os seus agradecimentos à sua cachorrinha Flor de Lis e também a Branquinha. Achei muito delicado da sua parte, lógico, você cumprimenta também os demais professores, mas isso me chamou muita atenção. E realmente é uma sensibilidade muito grande. Bom,
Caminhando para o seu resumo, eu vejo que o seu resumo ele tem todos os requisitos que são exigidos, como os objetivos, a problematização, a hipótese, o método você indica e os resultados alcançados. Parabéns. Eu sempre faço um olhar atento, porque o resumo, como o próprio nome diz, ele já mostra, de uma maneira resumida, o que vai ser o seu trabalho. Então, está ótimo, excelente. Talvez aqui a única sugestão é do espaço entre linhas simples, mas isso é apenas um aspecto de forma, não de conteúdo, mas fica a sugestão. Gostei também do seu marco teórico, as suas obras do Tom Reagan, do Peter Singer, que é o mais conhecido de todos, e da Gary Francione. Muito bom, parabéns. Bom, então, seguindo, nós vamos aqui para o seu sumário. Eu sempre gosto também de fazer uma análise do seu sumário, e como você bem disse, ele está bem dividido, mas muitas vezes o sumário ele requer uma simetria. Isso significa que os capítulos eles têm que ser simétricos. Simétricos no sentido de ter a mesma proporção. Então, veja bem, já no seu capítulo 2º, que você coloca direito dos animais e as relações com os seres humanos, principais concepções teóricas e reflexos culturais, você faz as subdivisões, perfeito. Mas quando você chega, por exemplo, no capítulo 3º, você, quando fala das famílias multiespécies, e aqui eu vejo o coração da sua dissertação, é aqui o ponto, o ápice da sua dissertação, você coloca o seu capítulo 3º com apenas os subtópicos 3.1, 3.2. Não sei se seria interessante procurar essa simetria e talvez desenvolver mais alguns tópicos para que, então, os capítulos eles fiquem simétricos. Também me chamou muito a atenção, né, os princípios que você enumera e fala a respeito. Eu acho que isso dá um destaque muito grande em relação à sua dissertação. Então, parabéns, você conseguiu fazer de uma forma bastante sintética. Eu sei que tanto um trabalho de dissertação como uma tese, muitas vezes a gente tem que dar um ponto final, né, e vamos parar aqui, porque é um trabalho contínuo. Eu vejo que aqui você poderia ter continuado mais a explorar outras áreas, mas eu sei que isso muitas vezes é uma opção metodológica do seu orientador, do seu co-orientador. Isso é bastante compreensível. Bom, já chegando na sua introdução, gostei também, porque a sua introdução ela traz todos os elementos necessários, mas aqui eu apenas chamaria a atenção, e isso é em razão da exigência da CAPES. A CAPES, muitas vezes, muda né, as regras assim, de uma hora para outra, mas a CAPES tem observado que tanto as dissertações quanto as teses, você tem que dedicar, no mínimo, um parágrafo para explicar a aderência de sua dissertação e a adesão. Então, seriam 2 parágrafos que eu colocaria como sugestão aqui, a título de enriquecimento da sua introdução. Um parágrafo justificando a aderência da sua dissertação ao programa, à linha de pesquisa do PPG-DIR da FUMEC. Isso é importante. E a adesão. Essa adesão você faz mostrando que ela adere não só às linhas de pesquisa do PPG-DIR, mas também aos trabalhos publicados pelo seu orientador e co-orientador. Então, é sempre importante, pelo menos, colocar esses
2 parágrafos, acrescentar, para que então fique bem claro que a aderência e a adesão, que são 2 itens que a CAPES, ela, muitas vezes, ela tem verificado. Bom, eu vejo aqui também, seguindo, né, e você cita autores importantes, além do Tom Reagan, do Peter Singer, da Gary Francione, você cita um professor também que é muito conhecido, o professor Heron Gordilho, da Universidade Federal da Bahia. Ele tem trabalhos, né, muito extensos sobre a questão do direito animal, isso é importante, parabéns. Eu vejo que em vários momentos você cita o professor Heron. Esse é um ponto muito positivo da sua dissertação. Bom, os capítulos, conforme eu disse, eles estão bem escritos, de uma maneira clara. Talvez aqui uma recomendação é evitar a construção de parágrafos muito curtos, muito pequenos. Por exemplo, de parágrafos de até 3 linhas. E por que eu digo isso? Porque parágrafos muito curtos, eles podem, não estou afirmando, eu apenas estou dizendo que eles podem dar uma ideia de superficialidade do assunto. Então, seria interessante você fazer, talvez, uma revisão e, muitas vezes, se houver coerência, unindo os parágrafos curtos. Por quê? Porque os parágrafos, da mesma forma de um texto, tem que ter um início, um desenvolvimento e um final. Então, essa é a sugestão que eu daria, mas está bem escrito, não vi nada que me chamasse a atenção. Na questão também da citação da ABNT, não vi assim, nada que pudesse ensejar alguma observação. E já caminhando para o final, né, para não estender muito, eu vou para as suas conclusões. Né? Eu estou aqui justamente. Aqui, renovo a questão dos parágrafos curtos, tentar elaborar mais os parágrafos, mas aqui na conclusão, Maria Antônia, eu achei você muito tímida. Muito tímida. Eu acho que aqui você poderia dar uma contribuição maior, bem maior. Eu sei que você tem essa capacidade pela dissertação que você escreveu, e a gente vê que você tem como contribuir mais. Eu sempre digo que, na conclusão, você tem que retornar à sua hipótese que você elencou na sua introdução e respondê-la exaustivamente com os seus resultados alcançados. Então, aqui eu deixo essa sugestão, né, para que você desenvolva mais as suas conclusões. Não sei, eu sei que melhor dizendo, a dissertação, ela é uma sede mais restrita, mas você pode pensar em desenvolver esse trabalho, por exemplo, a nível de um pós-doutoramento, em que você poderia oferecer um produto, por exemplo, um projeto de lei, para que o legislador pudesse finalmente incluir no nosso ordenamento jurídico o direito de família multiespécie, por exemplo. Né? Isso eu acho que seria um ponto muito interessante, e buscar também o direito comparado. Né? Isso eu estou falando em um outro estágio, talvez um estágio mais avançado, para que você possa estar contribuindo mais. Mas você está de parabéns, gostei muito do seu trabalho, agradeço também o convite que me foi formulado e pela oportunidade de ler o seu trabalho. É interessante que eu sempre falo que nós, professores, estamos sempre na condição de aprendizes. E com você, Maria Antônia, eu estive e estou na condição de aprendiz no momento em que
você me trouxe autores que não eram da minha leitura e provocou a minha curiosidade, como Tom Reagan e a Gary Francione. Então, o meu muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Não tenho nenhuma pergunta para lhe fazer, apenas essas observações, e devolvo a palavra ao presidente da mesa. Obrigado, professor Deilton, pelas considerações. E já passo a palavra também para a Maria Antônia fazer, apesar, né, de não ter havido nenhuma pergunta, mas os comentários muito ricos. Então, seguindo aqui o regulamento do programa, eu passo e devolvo a palavra para a Maria Antônia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Deilton, o qual, inclusive, eu tive a oportunidade de ler alguns artigos sobre os animais, antes mesmo de banca. E uma matéria que ele escreveu sobre a possibilidade dos animais herdarem, foi uma matéria que eu achei extremamente importante, que foi tratada meio en passant no trabalho, porque ela envolve, eu teria que desenvolver a solução para o problema, como deixava, quem vai tomar conta, etc. Mas foi muito importante. Professor, eu gostaria de agradecer as suas palavras, dizer que, em relação à proporção dos artigos, realmente isso aconteceu, porque no último artigo eu gostaria de ter tratado da eutanásia, mas é outra coisa muito complexa, e principalmente em relação aos animais, que muito criam um clima de às vezes, muitas vezes eu falo aqui como tutora de animal, mas criam um clima de aflição. Então, se eu tivesse desenvolvido, talvez essa proporção tivesse sido alcançada. Bom, Flor de Lis e Branquinha são as minhas cachorrinhas, uma já foi embora, mas sempre perto da gente, né? O sumário, famílias multiespécies, simetria. Bom, a questão da adesão também, nós tentamos citar alguns textos, alguns trechos dos professores componentes da banca, mas muito superficialmente, inclusive em relação ao tempo da exiguidade, porque eu estou no tempo final, né? Eu já deveria ter apresentado há mais tempo essa dissertação, mas, enfim, foi um prazer conhecê-lo, e também o senhor falou aqui sobre a questão da superficialidade que pode se demonstrar quando os parágrafos são compostos apenas de 3 linhas. É uma questão interessante a ser pensada, professor. Eu agradeço muito. E no que diz a conclusão ser tímida, é porque, na verdade, eu poderia ter estendido mais essa conclusão em relação aos pontos principais, não é? Mas também aqui eu vou reputar a questão do tempo, infelizmente. Muito obrigada, professor. Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado. Então, dando sequência, passo a palavra para a também convidada, professora do programa, doutora Gabriela Oliveira Freitas. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço o convite para participar desse momento que eu costumo dizer que é um momento de consagração dos 2 anos de estudo que vocês tiveram ao longo do mestrado. Muito obrigada pelo convite, professor Paulo Márcio. Cumprimento também os demais professores da banca, professor Deilton, professor Zandona. Cumprimento a Maria Antônia, primeiramente pela escolha do tema. Acho que é um tema de grande atualidade, de um momento em que as nossas relações familiares, de fato, elas têm se modificado, e que é importante que nós, do direito, nos preocupemos como lidar com essas modificações sociais. Costumo dizer muito que estudar direito também é estudar a sociedade, e a gente não pode deixar de lado a questão social para se preocupar tão somente com uma questão teórica, e também não devemos deixar de nos preocupar com teorias para que possam melhorar e aprimorar as nossas relações sociais. Eu acho que o seu trabalho atende a este objetivo de pensar em como o direito pode nos ajudar a contornar alguns imprevistos, algumas intempéries que surgem nas nossas relações familiares, em razão de novos elementos que fazem parte dela.
Já tive o prazer de participar da sua pré-banca, então, quando eu faço a leitura do seu trabalho aqui, eu faço uma leitura dupla, eu faço uma leitura com a primeira versão do trabalho, a segunda com a que chegou no depósito definitivo. O meu primeiro comentário é como houve um engrandecimento do seu trabalho nesse período. É algo impressionante, o seu trabalho melhorou, já era um trabalho muito bom, e você me entrega hoje um trabalho com uma qualidade ainda superior, com mais conteúdo, com mais profundidade. Foi muito gostoso de ver essa evolução. Fiquei muito satisfeita de ver diversos dos meus apontamentos sendo respondidos no texto. Você já tinha adiantado isso na sua apresentação, quando começou a falar, né? E na hora eu já pensei assim, já era uma percepção que eu tinha tido da leitura, e que bom que foi feito de forma consciente. Estou respondendo aos questionamentos de uma das minhas examinadoras. Gosto muito do seu trabalho escrito, gosto do desenvolvimento, gosto do seu toque pessoal no trabalho, porque eu acho que isso é muito importante, isso reflete o escritor que está por trás do trabalho, né? Não tem títulos que são costumeiros no direito, você optou por títulos de seus capítulos um pouco mais lúdico, até para fazer uma aproximação com o que de fato está sendo trabalhado no texto. Ficou muito interessante isso. Atrai o leitor para o seu texto, né? Eu falo que quando a gente começa a ler um trabalho acadêmico, eu começo de trás para frente. Eu primeiro vou na bibliografia para depois passar para todo o texto. E a primeira vez que eu olhei essa bibliografia, eu falei, gente, tem até galinha pintadinha na bibliografia da Maria Antônia, né? E numa primeira olhada, a gente pode pensar, Maria Antônia ficou doida, né? Mas não é o caso. Fez isso com um brilhantismo de poder trazer folclore cultural brasileiro para ilustrar o seu tema e mostrar como as relações estão se modificando. Fiquei muito, muito satisfeita com a forma com que essa personalidade da Maria Antônia reflete no trabalho da Maria Antônia. Isso é muito gostoso de ler. Não é um trabalho que poderia ter sido escrito por qualquer pessoa. É um trabalho que reflete personalidade. Isso é muito bonito. Obviamente, eu costumo dizer que trabalho bom é trabalho entregue. Nem sempre é o trabalho perfeito. Raramente é o trabalho perfeito. Talvez nunca seja. Como o professor Deilton falou, o seu trabalho ele abre portas para muito mais coisas. E sempre precisa de uma pequena revisão, né? Tem alguns pequenos detalhamentos, né? Na página 18 ficou sobrando um espaço entre 2 parágrafos, coisa pequena. Na página 60, eu vi que você corrigiu essa expressão no momento anterior, e essa é muito importante que você corrija na página 60 também, que você menciona a abolição dos animais quando você vai falar do abolicionismo. Cuidado com isso, porque senão depois alguém vai citar e defender que a Maria Antônia quer exterminar os animais da humanidade, né? O que não é o caso. Então, só cuidado. No momento anterior do texto, eu já tinha notado, você corrigiu, nesse permaneceu na página 60. Gostei que quando você passa a falar agora de diversos autores, você ilustra quais são. Quando você fala, existem julgados dos tribunais, você traz esses julgados para o texto, isso engrandece muito o seu texto. Gosto muito da abordagem filosófica, eu acho que ela é muito importante em qualquer trabalho acadêmico, e que, por muitas vezes, os nossos alunos estão tão impregnados pela técnica que se esquecem dessa pesquisa. Você trouxe Voltaire, você trouxe Peter Singer, que é filósofo também, é o principal do seu tema. Você fez referência a Sófocles, tem vários filósofos referenciados no seu trabalho, com o cuidado de referenciar professores da casa, vi meu nome nas suas referências, referenciar trabalhos da revista Mériton, isso é muito importante, até para a gente perpetuar, né, a disseminação da pesquisa feita na FUMEC. Fiquei muito, muito satisfeita com o seu trabalho. Eu não vou te fazer uma pergunta, mas eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais, porque, pela minha impressão, o seu trabalho propõe algo muito interessante, quase que uma teoria geral de um direito de família multiespécie. Eu não sei se você teve essa percepção, o seu trabalho é o que abre portas para, a partir disso, a gente poder pensar e questão de guarda, e questão de dever de cuidado, e questão de abandono de animal, ele abre portas para muita coisa.
E você defende no seu título a questão de uma autonomia desse novo direito de família. Eu gostaria que você defendesse para nós aqui agora o que você quer dizer com essa autonomia e qual seria a relevância dessa autonomia para os demais desdobramentos dessa família multiespécie. São essas as minhas considerações. No mais, parabéns, Maria Antônia. Obrigado, professora Gabriela. Maria Antônia, por gentileza. Obrigada. Relativamente à questão da autonomia das famílias multiespécies, aliás, a gente tem que fazer até um adendo aí para dizer que essa autonomia também ela não pode se distanciar do texto constitucional, há uma interdependência aí com esse fator, né? E essa autonomia, eu fui examinar o que seria uma autonomia. E o autor que é referenciado em várias obras, quando se trata de autonomia, é o Alfredo Rocco. Um livro dele se chama Princípios do Direito Comercial, quer dizer, em outra área, mas ali ele trouxe um conceito generalizado. Ele diz que tem que ter fundamentos próprios e uma conduta pedagógica, não, uma conduta que traga os princípios que são inerentes a esse trabalho. Você tem que ter uma temática específica, uma teoria específica. A temática realmente não há que se cogitar, porque trata-se das famílias multiespécies e do direito que compete a essas, que elas têm esse deferimento dessas famílias. Então, o tema ele é bem expressivo e também não há dúvidas o que se quer dizer com esse tema. Quer-se dizer que o direito das famílias multiespécies ele deve nascer por si próprio, com as suas teorias, com seus fundamentos e, sobretudo, com seus princípios. E, então, na verdade, o que se tem aqui é esses elementos que foram aventados pelo professor Alfredo Rocco, eles todos podem ser respondidos aqui nessa questão. Nós temos teorias próprias, por exemplo, trata-se da senciência, trata-se do valor inerente que o animal tem, que é um valor que não depende da valoração de outro, é um valor de si mesmo. Nós temos a conceituação dos sujeitos de uma vida, os animais como sujeitos de uma vida, os animais merecem igual consideração, e a questão da senciência. Então, nós temos aqui teorias próprias que podem informar esse direito das famílias multiespécies. E no que diz respeito também à temática própria e aos princípios, à principiologia. Nós temos vários princípios que são específicos das famílias multiespécies. Então, eu poderia dizer o seguinte, temos, por exemplo, o princípio de uma custódia responsável, né? Isso significa que aquele que pretende ser tutor de animal, ele tem que ter certos conhecimentos, aí vem o princípio da adoção orientada, ele tem que ter certos conhecimentos para exercer esse munus, na verdade, podemos até tratar como munus, que é essa custódia tem que propiciar esse animal, não só na área de saúde, mas também de vários outros setores que podem ser observados, a exemplo de uma habitação digna, a exemplo da saúde desse animal, inclusive do entretenimento, etc. Então, eu acho que a autonomia ela existe, sim, ressalvando essa questão aí do direito constitucional. Uma outra coisa também que a senhora colocou é sobre a questão da literatura, né? Eu achei que a literatura ela é muito rica em relação à questão dos animais. E isso eu acho interessante porque eu acho que dá uma diversidade para o trabalho, um aspecto um pouco mais lúdico para esse trabalho. Então, eu quis, sempre que possível, eu quis tratar, né, da tragédia de Sófocles, por exemplo, que é muito interessante, e pode até remeter o leitor a conhecer, por exemplo, esses autores. Ali está inserida a poesia de Veludo, não sei se os senhores se lembram, Veludo, tinha um cão chamado Veludo,
negro, asqueroso, revoltante, imundo, era o mais feio cão que houve no mundo. Essa poesia eu não queria colocar porque eu odeio essa poesia. Ela traz uma tristeza tão grande que, assim, mas eu quis colocar para saber a questão do abandono do animal, né? É uma questão muito séria. Agora, na pandemia, por exemplo, tem-se notícia de que foram vários animais abandonados, inclusive essas instituições que são próprias para receber os animais, elas não estão dando conta, dado o massivo número de abandono. Então, o que eu queria frisar muito no meu trabalho, talvez não tenha ficado tão delineado assim, é a questão do Estado. Eu acho que o Estado tem que começar a tomar algumas providências, assim como preocupar com o SUS, diríamos, entre aspas, o SUS dos animais, algumas coisas que viabilizem essas custódias para aquelas pessoas que não têm uma condição, por exemplo, de ter acesso a um médico veterinário particular, etc. Tem muitas coisas que podem ser criadas e que talvez teria sido interessante se eu tivesse discriminado de uma forma mais específica. Eu agradeço as elogiosas palavras da doutora Gabriela, fico muito feliz em tê-la aqui como participante dessa banca. Obrigada. Satisfeita com as respostas. Muito obrigada pelos comentários de resposta em relação aos meus comentários, né, digamos assim. Satisfeita, professor. Que bom. Obrigado. Agora passo a palavra ao professor Sérgio Sandona. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do professor Paulo Márcio e o aceite dele por ter me permitido acompanhar a Maria Antônia também como co-orientador, e extensivo esse agradecimento à própria Maria Antônia, que é público e notório meu carinho, minha admiração gigantesca pela professora Maria Antônia, né, que foi minha professora de graduação, e tenho a professora Maria Antônia como minha professora, uma das melhores professoras que eu tive na minha vida. Então, é um orgulho estar nesse momento aqui hoje e ter acompanhado, né, a professora Maria Antônia durante toda a trajetória dela no nosso PPGD. E o orgulho, né, de ter tido ela ter escolhido o nosso PPGD por fazer o mestrado, e sabedor, todos nós, de que ela, além de professora, tem origem numa família de professores que é encabeçada, né, pelo saudoso professor Raimundo Cândido, que foi paraninfo, né, primeiro paraninfo da UFMG, na turma do meu pai, a turma de 65. Então, é um carinho, uma proximidade que a gente tem com a professora Maria Antônia, com o querido amigo Silvério, com o Raimundinho, o João Batista, né? Essa família de maravilhosas pessoas, e a professora Maria Antônia não poderia ser diferente, né? Agradecer o professor Deilton, e sempre que eu vejo o professor Deilton, eu lembro, professor Deilton, do que foi para mim o melhor compete que eu já fui na minha vida, que é o de Onat. E lá estivemos juntos, participamos, ficamos na mesma pousada, né? Porque lá só tem um hotel, nós ficamos o hotel estava tudo ocupado, nós tivemos que ficar numa pousada. E eu falo com a minha esposa até hoje que eu não sou muito fã de salada, então a melhor salada que eu já comi na minha vida foi naquela pousada que nós ficamos lá. E eu cometi a insanidade de repetir o prato de salada, né, que é algo raro na minha vida, comer um prato de salada, quando mais repetir um prato de salada, eu repeti um prato de salada nessa pousada. Eu gostei da sopa. Pois é, tinha sopa, né? À noite eles ou era jantar ou era sopa, era maravilhosa, né? Então, assim, eu toda vez que eu encontro com o professor Deilton, eu lembro com carinho das pesquisas que nós fizemos lá na biblioteca maravilhosa que tem, o maior centro de sociologia do mundo. São as maravilhas do Comped, que o Comped nos proporciona, né? E além do fato de estarmos próximos, a oportunidade de conversarmos sobre pesquisas, sobre coisas amenas do dia a dia, sobre família, né, as nossas famílias. Então, assim, é uma felicidade rever o professor Deilton, me lembra e aquece meu coração, porque me faz lembrar o Nath, né? Porque lá estivemos juntos, e é uma satisfação receber o professor Deilton aqui mais uma vez na Universidade FUMEC, com o carinho que eu sei que ele sempre tem pela nossa instituição, né? E é uma pessoa que consegue conciliar incrivelmente a humildade
com extremo e infinito conhecimento que tem, né? Então, assim, e foi muito bem referenciado no trabalho pela Maria Antônia, e a Maria Antônia até me confidenciou, falou assim, olha que beleza, antes da gente ter ideia de convidar o professor Deilton, eu já estava citando e lendo o professor Deilton nas obras dele, nos textos dele, e fazendo referência ao professor Deilton na minha dissertação. Então, fiquei muito feliz com a observação da Maria Antônia, nesse sentido, e orgulhoso de vê-la fazendo referência ao trabalho de um colega, que é uma referência para todos nós, um colega, um amigo, um irmão da academia, que é o professor Deilton. Professora Gabriela também, sem palavras, né? Professora Gabriela, sempre gentil, carinhosa, e eu não vou falar pai, né? Porque eu não tenho idade para ser pai da professora Gabriela, mas é uma pessoa que... Quase isso. Quase isso. Padrinho, você é padrinho. Os brancos não negam, né? Mas é uma professora que tem contribuído demais para o nosso programa, e o programa de pós-graduação na Universidade FUMEC, eu consegui comprar o passe da professora Gabriela aqui para o nosso programa, então, assim, e ela vem defendendo direitos fundamentais, essenciais, né, hoje na democracia, e graças a Deus que a professora Gabriela aceitou o desafio de assumir uma cadeira no nosso programa e também disciplinas da nossa graduação. Professor Bruno Bernardes, não poderia deixar de registrar também aqui o agradecimento, né, ao professor Bruno Bernardes, que vem fazendo um trabalho gigantesco no nosso programa. É público e notório, eu gosto de deixar isso claro em todas as nossas bancas, que em futuro próximo o professor Bruno Bernardes será professor nosso, do nosso PPGD, por tudo que ele vem contribuindo, construindo, desde a época que era mestrando, né, e agora como um doutorando da PUC. Então, assim, acelera nessa defesa aí, porque eu preciso de você aqui mais próximo ainda da gente. Maria Antônia, eu fiquei muito feliz, né, com aquilo que eu vi e li do seu trabalho, desde a qualificação, desde antes, desde a orientação, né? Você entrou no programa com a ideia de ter um problema diferente. Se caso não esteja enganado, você falar alguma coisa de direito de família que não resvalava em direitos animais. E numa aula que você, da minha disciplina de metodologia que você estava matriculado, você teve um insight, né? E chegou perto de mim e falou assim, Isadora, e se eu falar sobre direitos animais? Eu falei assim, Maria Antônia, ideia maravilhosa, por quê? Porque eu já tinha ideia da questão que a própria professora Gabriela falou, que você conseguiu construir algo na sua pesquisa, o professor Deilton até mencionou isso também, que anuncia até tese, né? Quando você vem e fala de uma teoria geral do direito de família multiespécies, você está anunciando até uma tese, né? Então, é uma maravilha isso, a sua produção, né? E eu fiquei muito feliz com o seu compromisso com a instituição, de ter feito todas as disciplinas, mesmo tendo, vou confidenciar aqui, um problema nas pernas, né? Que você teve dificuldade de locomoção durante o curso, ainda assim você deslocava, ia até as aulas, cumpriu todas as disciplinas, com muita dedicação, fazendo os trabalhos todos de todas as disciplinas, e sempre dedicada à pesquisa, honrando o nome da sua família, honrando o nome do seu pai, né, em relação a estudo, a dedicação, e da qualificação para cá, e do salto que você deu, que esse depoimento é importante para o professor Deilton, que não participou da sua qualificação. Professor Deilton, a Maria Antônia, ela incrivelmente, ela avançou mais de 60% só em fontes de pesquisa da qualificação para hoje. Então, isso demonstra o esforço, né? O trabalho dela já estava pronto na qualificação, e ela não parou, em momento nenhum ela parou. Ela avançou e avançou muito, né? Na questão do trabalho poder avançar ainda, a gente sabe, né? Eu até evito de ler minha tese de doutorado, porque toda vez que eu vou ler, ela me dá depressão, então eu já larguei para lá, né? Porque a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai estudando outras coisas. Então, o trabalho, claro, ele pode avançar, ainda mais num tema, que é um tema que tem pouca fonte de pesquisa, né? E poucas pessoas se aventuram a escrever disso, exatamente pelo universo que tem à frente, né? As controvérsias todas que a gente vê e observa, as polêmicas, porque se a gente for analisar, são poucas pessoas que aceitam, na verdade, isso que a Maria Antônia está defendendo. Eu, particularmente, meu pai nasceu em Belo Horizonte,
em 1939. Meu bisavô era tropeiro, trazia tropa do interior. Então, meu pai foi criado na região de Padre Eustáquio. A Avenida Padre Eustáquio era um córrego aberto. Então, as tropas eram trazidas do interior para cá, para venda aqui, cavalo, boi, e ficava solto ali na frente da casa da minha avó, do meu avô. Meu pai foi criado montando a cavalo, no pelo, para juntar tropa, ali naquela região. Então, hoje em dia, se você pensar num negócio desse, é quase que inconcebível, né? Então, meu pai sempre teve roça, sempre cuidou muito de animal, e a gente foi criado nesse meio, de muito respeito aos animais. Então, assim, fiquei muito feliz de ver a decisão da Maria Antônia de escrever sobre isso, porque existe uma lacuna na nossa produção científica sobre essa temática. E ela aceitou o desafio, ela poderia ter escolhido o mais fácil, ela escolheu o mais difícil, e no meu modo de entender, ela conseguiu suprir com bastante louvor o desafio. E aqui já fica o convite a você, professora Maria Antônia, de não nos abandonar em razão da proximidade de termos um doutorado também aqui na FUMEC. Então, vir fazer o doutorado conosco, ressaltando a fala da professora Gabriela, que da qualificação para a banca, você agregou trabalho dos 4 professores que aqui estão hoje, né? Fez menção ao professor Deilton, ao professor Paulo Márcio, à professora Gabriela. Modéstia à parte, o senão do seu trabalho é fazer referência aos Andona. Você trouxe autores da instituição, você trouxe menção a anais de evento, o Comped, que eu falei aqui, que hoje é o maior evento do direito, você fez referência aos anais do Comped, referência ao professor Heron, bem destacado pelo professor Deilton, que é um colega, amigo nosso do Comped. Todo o Comped, o professor Heron está presente, e é sempre muito gentil na fala dele. Conterrâneo da minha esposa da Bahia, né? Eu me sinto baiano também. Então, muito legal, né, a referência a queridos colegas, né, que a gente sabe que tem compromisso com a pesquisa. Você fez referência ao banco de teses e dissertações da FUMEC, citou várias teses e dissertações também fora da instituição, de outras instituições, 61 obras, citou livros eletrônicos, 43 artigos diferentes de periódico, o que dá ali mais de 180 fontes diferentes, Maria Antônia. Não sei se chegou a contar, né? O professor Bruno Bernardes sabe que eu conto. Então, assim, mais de 180 fontes diferentes durante esses 2 anos de mestrado, né? Concluídos agora com a dissertação. Então, eu só teria essa palavra, né, a você, Maria Antônia, de agradecimento e um desejo aí de muito sucesso na sua caminhada. Espero eu que de reencontro em breve, no futuro próximo aí no nosso doutorado. Obrigado e parabéns mais uma vez, viu, professora Maria Antônia? Professor Paulo Márcio. Ok, muito obrigado. Maria Antônia, por favor, seus comentários. Eu agradeço ao professor Sérgio Zandona, que sempre me apoiou durante toda essa trajetória do mestrado, sempre que eu tinha algum problema, eu falava, Sérgio, como que eu vou resolver esse problema? E o Sérgio sempre atento e muito atencioso mesmo, com um carinho especial. O que eu queria dizer, inclusive, sobre o outro tema que eu ia escrever, era sobre o direito dos idosos. A gente vai ficando idoso, quer falar da gente própria. Então, eu gostaria muito de falar sobre o direito dos idosos em uma outra oportunidade, talvez, sobre a responsabilidade civil em relação a eles. Seria esse o tema, mas eu achei o tema de animais muito mais interessante, até porque muito mais perto dos meus vontades e quereres. Eu só queria fazer um adendo aqui, finalizando. Eu peço desculpa pelo nervosismo, porque esse fato, essa dissertação eu fiz primeiro para deleite próprio, porque as pessoas me perguntam, você vai dar aula? Eu falei, não, já parei de aula há mais de 20 anos, não quero mais dar aula. Então, primeiro para deleite próprio, e segundo, é uma homenagem ao meu pai. Então, eu queria corresponder de uma forma mais tranquila, mas, enfim, essa questão da emoção misturada com a
né, com o direito, me fez algumas vezes ficar um pouco perdida. Era sobre isso que eu queria falar. Obrigada. Muito bom, ótimo. Agradeço mais uma vez. Eu até gostaria, já consultando os colegas participantes, se já poderíamos proclamar aqui o resultado. Por mim, aprovadíssima. De acordo. De acordo. Considerando a quantidade de elogios ao trabalho, eu acho que não existe resultado diverso que seja possível. Então, formalmente, em nome da Universidade FUMEC, em nome da reitoria, do programa, declaro a mestra Maria Antônia de Oliveira Cândido, parabéns, uma honra muito grande também, seguindo a tradição da família e também, né, a qualidade do trabalho. É isso que dá gosto, uma dedicação. Eu até costumo dizer, né, que o feito é melhor que o perfeito, mas que serve, é o bom que a dissertação é gravada, porque serve até de referência para os outros colegas, porque não é fácil uma dissertação de um mestrado, é muita dedicação. Eu costumo sempre falar isso, o grau de dificuldade que eu tive no mestrado foi, o saldo da graduação para o mestrado foi muito maior, lógico, uma tese é muito mais difícil, mas o curso mestrado, eu senti mais dificuldade, pela novidade. Então, no doutorado eu estava mais calejado, tirando a tese. Então, eu agradeço, mas parabenizo aqui e passo a palavra, né, ao professor Deilton para as suas considerações finais e, em seguida, a professora Gabriela e o professor Sérgio. Muito obrigado, professor Paulo, Márcio. Apenas agradecer mais uma vez pelo convite que me foi formulado. Parabéns à mestre Maria Antônia de Oliveira Cândido pelo seu trabalho realizado, que seja apenas um primeiro degrau, como o professor Sérgio Henrique Zandona disse, aproveite e vá logo para o doutorado, não aguarde muito tempo, essas coisas tem que fazer sem pensar, tem que ir e enfrentar, né? Eu acho que ainda tem muitas questões interessantes que você pode estar desenvolvendo sobre o direito de família multiespécie. O dia é seu, né? Então comemore, parabéns, e me sinto muito honrado de ter participado, de ter contribuído, ainda que seja de uma forma singela, a sua dissertação, né? De estar participando nessa mesa virtual. Muito obrigado. Professor Gabriel, obrigado, professor Deilton, e esperamos contar com a presença do colega em futuras bancas. Professora Gabriela? Primeiramente, agradecer a Maria Antônia, porque a mestra Maria Antônia, agora mestra, né, por nos proporcionar uma banca de tamanha qualidade. É muito gostoso quando a gente pode fazer uma banca de discutir, de fato, o tema, de ouvir um pouco mais o mestrando, agora mestra, de poder discutir o tema sem ficar preso em pequenos detalhes do trabalho, porque os defeitos são mínimos, né? Então, muito obrigada por nos proporcionar isso nessa tarde de hoje. Fico extremamente honrada de participar da sua banca. Te desejo imenso sucesso. E antes que o professor Zandona fale, já falarei que aguardaremos o nosso doutorado na FUMEC. Obrigada, professor. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu concordo com o professor Paulo Márcio. Eu entendo que eu acho que é uma sensação que todos nós ficamos, né? O salto de uma graduação, de uma especialização para o mestrado, é muito maior do que o salto que depois a gente dá do mestrado ao doutorado. Eu não sei se é por conta do tempo também, de só ter 2 anos para fazer pesquisa e cumprir crédito, disciplina, fazer qualificação, publicar, né? 2 anos é muito pouco para isso tudo. O tempo voa, né? E no doutorado a gente tem 4 anos, né? O tempo voa também no doutorado. Mas ainda assim a dificuldade que a gente enfrenta fazendo o mestrado é muito maior. E eu falo isso com os nossos alunos. Nossa, gente, vocês estão na fase mais difícil, que é o mestrado. Depois que concluir isso aqui, o doutorado vai ser mais simples do que essa dificuldade toda que vocês enfrentam aqui. Então, Maria Antônia, aí, com essas palavras, eu, mais uma vez, fica aqui o incentivo para você continuar conosco, continuar, né? Já que agora você está atuando
a marca FUMEC, né, eternamente no seu currículo, e com muito orgulho meu, né, e da instituição. Fica essa palavra de incentivo, aderindo aí à palavra dos queridos colegas, que você não nos abandone, né, continue participando de pesquisa, desenvolvendo, estudando, evoluindo, né, como eu sei que você, a forma que você conduziu a vida, como sempre, né, e o carinho e gentileza que você sempre tratou todos os seus alunos, eu entre eles, e os seus colegas, né, e amigos. Fica aqui um beijo enorme, né, o eterno carinho meu com você e com a sua família, tá? Um beijo enorme para você. Obrigado, viu, Paulinho? Obrigada, professor. Então, parabéns mais uma vez, agradecer também ao professor Bruno Bernardes, comemore bastante, Maria Antônia, desejar aí uma boa tarde a todos e declaro encerrada a nossa sessão. Um abraço a todos. Beijo enorme. Obrigado. Até logo. Boas tardes e até mais. Tchau. Um abraço, Até bem. professor. Tchau, tchau.